Olá pessoal, segundo vídeo da parte de potenciação. No primeiro vídeo a gente trabalhou propriedades, né? Eu assumi nesse material os naturais como sendo 1, 2, 3 e assim por diante. Por isso agora eu quero definir qual é o sentido de A elevado a zero, né? Na nossa definição dada inicialmente, eu defini um A elevado a n, esse n dentro do conjunto dos naturais, no sentido que eu tenho um A vezes A vezes A vezes A, né? N vezes. Falamos sobre propriedades, as propriedades básicas das potências, confiram lá. E hoje a gente vai falar sentido desse A elevado a zero. Para justificar o A elevado a zero, eu vou dizer o seguinte: a multiplicação, né? Pensando na multiplicação, a multiplicação ela tem um elemento específico que, nesse caso, a gente dá o nome de elemento neutro. Existe um elemento E, que vezes A dá o próprio A, tanto se eu multiplicar pela esquerda, quanto se eu multiplicar pela direita, tá? Então, não precisava nem dessa formalidade, porque a multiplicação ela é comutativa, então fazer uma já garante a outra. Só deixei para a coisa ficar bem formal. Esse elemento E, elemento neutro, né? Esse elemento neutro da multiplicação, é o 1, né? O 1 na multiplicação ele não muda o resultado do cara que ele está multiplicando, né? Por exemplo, 1 vezes 2 continua dando 2, né? Ou o contrário, 2 vezes 1 também dá 2. Então, um elemento neutro na multiplicação. O legal é que ele não é só o elemento neutro, ele é o único elemento com essa característica. Ele é o único elemento com essa característica. Ou seja, o elemento neutro é o único elemento que tem essa característica de não alterar o resultado no produto. Tudo bem? Feito esta consideração, vamos comentar um pouco sobre o A elevado a zero. Eu vou pegar o A elevado a zero e multiplicar por A elevado a n. Lembrando, isso aqui é um valor genérico, um valor qualquer. Por uma propriedade que nós vimos no vídeo anterior, eu tenho que o A, produto de potência de mesma base, mantém a base e soma os expoentes. Isso é 0 mais n. No caso 0 mais n, isso é n. Tá? Eu quero chamar a atenção ao seguinte: esse elemento multiplicado por A elevado a n gerou quem? Gerou mesmo A elevado a n. Ou seja, eu multipliquei por A elevado a zero e não alterou o resultado. Isso me diz que o A elevado a zero operou como elemento neutro da multiplicação. Mas se ele operou como elemento neutro, ele só pode ser o 1. Então, A elevado a zero é 1. Beleza? Essa justificativa é legal, é uma justificativa bem interessante, mas não é a única forma de justificar o fato. Vamos a uma segunda forma de justificar o mesmo fato, né? Só que aí eu vou fazer o uso da ideia da sequência. Eu vou justificar por meio da sequência. Como é que eu justifico por meio de sequência? Então, eu vou ter duas justificativas para o mesmo fato. Definindo o A elevado a... Eu vou colocar uma sequência de potências aqui. Vou partir do quadrado. Quando eu tenho A ao quadrado, eu tenho um A vezes A. O A repetido duas vezes no produto. Quando eu tenho A ao cubo, eu tenho A vezes A vezes A. O A repetido 3 vezes no produto. Quando eu tenho um A à quarta, eu tenho A vezes A vezes A vezes A. O A repetido 4 vezes no produto. Note que a cada passo que eu dou, né, para sair do A ao quadrado para o A ao cubo, por exemplo, eu multipliquei por A. Eu fiz vezes A. A cada passo, eu fiz vezes A. Significa que, ao multiplicar por A, acrescenta 1 no expoente. Note que o expoente, a cada vez que eu multiplico por A, se acrescenta 1 no expoente. Né?
A cada vez que eu multiplico por A, se acrescenta um no expoente. Pensando nessa mesma lógica, por exemplo, se eu multiplicar por A novamente, eu vou ter o acréscimo de 1 no expoente, isso vai ser A elevado à quinta, e que será o A repetido 5 vezes em forma de um produto, né, multiplicado por ele mesmo. Muito bem, essa é a lógica do crescimento da expressão aí. E se eu pensar no sentido contrário? Se eu pensar partindo do... Eu vou partir do A à quinta, né? Vou partir do A à quinta e vou pensar nessa mesma ideia. Se eu partir do A à quinta, o que vai acontecer? Eu vou estar descendo, né? Eu vou estar descendo. Então, por exemplo, vou vir daqui para cá. Para vir daqui para cá, eu tinha 5 A's, né? Eu tinha 5 A's, não, na verdade eu tinha o A multiplicado por ele mesmo 5 vezes. Para tirar um desses A's, eu tenho que, no caso, dividir por A. Ao dividir por A, eu subtraio 1 no expoente. Se eu fizer isso de novo, dividir por A de novo, eu vou, mesma coisa, subtrair 1 no expoente. Se eu dividir por A de novo, eu subtraio 1 no expoente. Ou seja, de A à quarta dividido por A, vem para A ao cubo. Se eu dividir por A de novo, eu subtraio mais 1, A ao quadrado. Fazendo isso, né, fazendo essa divisão por A, se eu fizer mais uma vez, se eu dividir por A mais uma vez, isso passa a ser A elevado a 1, isso passa a ser A, que é condizente com uma definição que eu dei lá no começo. Eu dei isso como definição, condiz com essa definição. Mas, pensando que o A seja um elemento diferente de zero, né, claro que tudo isso que eu fiz, eu tenho que pressupor desde o começo, se eu posso fazer isso, eu tenho que pressupor um A diferente de zero, por conta da divisão não poder ser zero. Eu posso fazer mais uma vez, por exemplo. Na verdade, eu posso fazer quantas vezes eu quiser. Ao fazer mais uma vez, eu chego em A elevado a zero. Diminui 1 no expoente. Só que aí fica A dividido por A, um número dividido por ele mesmo, que não é zero no caso, é 1. Né? Dois números não nulos, né? Números não nulos dividido ele por ele mesmo, dá 1. Continuando essa lógica, fazendo mais uma vez, aí eu vou para além dos números, né? Já tinha saído dos números naturais aqui, agora eu vou para a parte dos números que a gente chama de números inteiros, né? Aqui eu já tinha transcorrido a barreira dos naturais, né? Pela minha definição de naturais, que eu assumi. Se eu dividir por A de novo, né? Isso aqui passa a ser A menos 1. E isso, por sua vez, é 1 sobre A. Beleza? Eu poderia parar aqui. Já com essa expressão, eu consigo definir qualquer uma das potências com números inteiros. Por quê? Por exemplo, A elevado a menos N. Quanto dá isso? Eu sei que menos N é A menos 1 vezes N. Certo? Tem uma propriedade que diz que isso pode ser escrito como sendo A menos 1 elevado a N, uma propriedade que a gente trabalhou no vídeo anterior, né? No sentido contrário até que ela mostra. Mas o que eu acabei de mostrar que é A menos 1? A menos 1 é 1 sobre A, isso elevado a N. Né? Por sua vez, isso aqui é 1 sobre N, dividido por A elevado a N. Tá. Cortando os caminhos aqui, indo do começo ao fim, eu posso dizer que A elevado a menos N é igual. Como aqui tem 1 sobre N, 1 vezes 1 vezes 1, N vezes, ou seja qual for essa quantidade de N, isso gera 1. Isso é 1 sobre A elevado a N. Certo? Relaçãozinha aí das potências que trabalham com expoentes inteiros. Né? Uma relação com expoentes inteiros. Tá.
Uma vez definido a elevado a menos n, aí eu já posso definir uma fração, por exemplo, elevada a um expoente negativo, né? Vamos pensar num n maior que zero. Então, vamos pegar a sobre b elevado a menos n. Só para observar, assim, n é maior que zero, menos n é menor do que zero, tá? Como é que fica aqui? Pensa assim, existe uma propriedade que eu posso jogar esse menos n para cada um dos elementos que compõem essa fração, ou essa divisão, ou essa razão, né? Numerador e denominador. O que eu acabei de dizer que é isso aqui? Isso aqui eu acabei de dizer que a elevado a menos n é 1 sobre a elevado a n. Né? Então, isso aqui é 1 sobre a elevado a n. O que é isso aqui? 1 sobre b elevado a n. Uma divisão de duas frações, né? Eu mantenho a primeira, multiplico pelo inverso da segunda. Ok? Isso gera b elevado a n sobre a elevado a n. Então, voltando aqui, a sobre b elevado a menos n, isso é igual b elevado a n sobre a elevado a n. Isso é igual b sobre a elevado a n. Que é uma velha, a gente faz um atalho nessa identidade aí, dizendo que toda vez que você inverte a base, né, toda vez que você inverte a base, muda o sinal do expoente. Repara que aqui houve uma inversão da base, né, você tem uma inversão da base, você tem o que era numerador passa a ser denominador, e o que era denominador passa a ser numerador, e o sinal do expoente muda. Ok? Com isso, a gente consegue definir potência para qualquer número inteiro. Né? Assim, a gente consegue definir, estender o conceito para os números inteiros. Essa explicação está aqui. Né? Eu poderia ter feito a mesma coisa seguindo a lógica da sequência também. Está explicado o que foi dito. E agora vamos a algumas considerações que eu julgo bem importantes no trato das potências. Vamos pensar nas considerações que estão escritas aqui. Se eu tenho dois números reais, né, A e B números reais, lembrando, números reais, a gente definiu, né, o que são números reais. M e N pertencentes aos naturais. Aqui no caso não faz muito sentido colocar estrela, desculpa pela estrela aqui. Eu defini já sem o zero, então os naturais. Se o A, o que eu estou dizendo ali é o seguinte, se o A é igual a B e o N é igual a M, ok? Isso implica que o A elevado a N vai ser igual ao B elevado a M, certo? Se as bases são iguais e os expoentes são iguais, as potências são iguais. Beleza? É isso que está dizendo aí. O problema dessa relação seria o contrário. Seria pensar no contrário. E aí a gente tem que tomar um certo cuidado. Qual que seria o contrário? Pensar assim, será que se as potências são iguais, as potências A elevado a N é igual a B elevado a N, isso me garante uma conclusão, uma implicação, que o A é igual a B e o N é igual a M? É uma pergunta. Será que isso é verdade? A resposta é não. Um exemplo que eu dei ali é o seguinte. 4 ao quadrado, 2 à quarta. Se você fizer 4 ao quadrado, 4 vezes 4, 16. Se você fizer 2 à quarta, 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. Isso também é 16. Logo, as potências são iguais. Mas mesmo as potências sendo iguais, o que eu não tive como garantia? Eu não tive bases iguais, nem muito menos expoentes iguais. Então isso é falso. Outro jeito de pensar também é quando eu tenho potências com expoente par. Digamos assim, 2 ao quadrado é igual a menos 2 ao quadrado. Mesmo com o expoente par, eu não tive garantia de bases iguais. Certo? Mesmo o expoente sendo igual, eu não tive garantia de bases iguais.
o que eu disse para valer a recíproca, se você tem o expoente, naquelas condições, se o expoente for ímpar, vale a igualdade. Se o expoente for par, no caso, expoentes iguais pares, as bases são iguais em módulo. Foi isso que eu disse aqui. As bases são iguais em módulo. Se o expoente for ímpar, as bases são iguais. Então, por exemplo, se eu tenho um A elevado a N igual um B elevado a N, se esse N é par, o A e o B são iguais em módulo. Né? O A e B têm o mesmo módulo. Para lembrar, módulo tem a mesma distância até o zero, até a origem do sistema. Agora, se o N é ímpar, se o N é um expoente ímpar, aí você tem a garantia que o A é igual a B. Ok? Claro que dentro dos números reais, eu estou ainda dentro dos números reais pensando nessa identidade. Muito bem. Chegamos a um ponto sensível. Qual que é o ponto sensível dessa teoria? O zero. Eu disse que A elevado a zero é 1. Mas em algum momento, quando eu estava dizendo isso, eu falei assim, ó, isso é se o A for diferente de zero. Se o A for diferente de zero, eu tenho aquela relação ali. A elevado a zero é 1. E vem a pergunta. O que é 0 elevado a zero? Pessoal, 0 elevado a zero, dependendo da abordagem que você fizer, por exemplo, na primeira vez que eu justifiquei que o A elevado a zero era 1, por exemplo, o 0 elevado a zero não poderia ser aceito naquela justificativa. Quando eu justifiquei que A elevado a zero é 1, através do produto, né, de A elevado a zero vezes A elevado a N, que isso dá A elevado a N, eu não tenho restrição nenhuma aqui com relação à base, porque eu não estou executando nenhuma divisão, por exemplo. Significa que por esta explicação, por esta lógica, eu poderia dizer muito bem que o 0 elevado a zero é 1. Certo? Só que, se eu construir as potências do zero, que estão construídas aqui, 0 ao cubo, 0 vezes 0, 0, 0 ao quadrado, 0 vezes 0, 0 elevado a 1, 0. As potências de base 0 são todas 0. Por essa justificativa, eu teria que 0 elevado a 0 é 0. Ou seja, qual é o valor de 0 elevado a 0? No contexto matemático, a gente chama isso de indeterminado. Ou seja, 0 elevado a 0 é uma indeterminação. Né? Nós não conseguimos determinar qual é esse valor. 0 elevado a 0 não é a única indeterminação que nós temos no contexto matemático. Nós temos muitas outras. Né? Um exemplo que eu vou dar, assim, quanto que seria infinito menos infinito? Né? Um pensamento bem curioso, quanto será infinito menos infinito? E aí tem muitas outras indeterminações, algo que não se determina. Muito bem, então 0 elevado a 0 é algo indeterminado. Algumas considerações sobre as potências, outras considerações importantes, né? O 0 elevado a 0 é uma consideração importante. Eu tenho ali, primeiro, se eu tenho um N maior que um M e um A maior do que 1, eu tenho que A elevado a N é maior que A elevado a M, certo? Significa que se eu tenho expoentes, um expoente maior gera uma potência maior desde que o A seja maior que 1. Curioso isso, né? O expoente maior a gente pensaria, mas o expoente maior obrigatoriamente não geraria uma potência maior? A resposta é não. Então, o expoente N ser maior que M gera uma potência maior, tá vendo? A elevado a M é maior que A elevado a N é maior que A elevado a M, desde que o A seja maior do que 1. Né? Essa é uma conclusão legal. Agora, se o A estiver entre, né? Se o A estiver entre 0 e 1, aí a coisa complica, porque se você tem
o n maior que o m, e além disso, o a nessas condições, o a elevado a n é menor que o a elevado a n. Ok? Então você tem aqui uma inversão da desigualdade, né? Significa que expoente maior gera potência menor se você está nessa situação aqui. Beleza? Aí as outras conclusões estão ali, elas são conclusões bem parecidas com essas duas iniciais aqui. É para a gente trabalhar as ideias das potências que serão trabalhadas quando a gente falar de função exponencial, essas coisas vão aparecer. Uma observação 8 e a 9, se o n é ímpar, então a elevado a n é maior que zero, para o a maior que zero. E a elevado a n é menor que zero, para o a menor que zero. Significa que a elevado a n, o que vai dizer, né, se esse cara é maior ou menor que zero, é basicamente o expoente e a base. Certo? Se a base for positiva, pessoal, se a base for positiva, a potência sempre será positiva. Se a base for positiva, a potência sempre será positiva. Isso é um fato. Agora, se a base for negativa, aí depende. Depende do quê? Depende se o expoente é par. Se o expoente for par, aí você tem a implicação que a potência é sempre positiva. Certo? Se o expoente for par. Agora, se o expoente for ímpar, né? Se o expoente é ímpar, você tem que a potência ela é negativa. Beleza? Então essa consideração está aqui embaixo, né? Tem só uma correção a fazer aqui na 9, para qualquer n natural, tá? Faltou falar aqui. Para qualquer n natural. Ali está escrito assim, 1 elevado a n é igual a 1, e 0 elevado a n é igual a 0, só que aqui para n natural. E lembrando, eu assumi os naturais, como é que eu assumi o conjunto dos naturais? Eu assumi o conjunto dos naturais assim. Então eu não estou considerando o zero como número natural, apenas uma escolha de bibliografia, tá? Estamos com essa notação aí. Muito bem. Algarismo da unidade. Perguntas recorrentes dizem o seguinte, qual é o algarismo da unidade de uma determinada potência? Se numa prova aí for perguntado, por exemplo, qual é o algarismo da unidade de 5/4, é uma maravilha. Porque as potências de base 5 são ótimas, porque elas têm só final 5. Repara o final aqui, 5 elevado a 1, 5. 5 ao quadrado, 25. 5 ao cubo, 125. 5/4, 625. Maravilha, né? Se eu chegar aqui para você perguntar 5 elevado a 40, qual que é o algarismo da unidade aqui? Algarismo da unidade. Qual que é o algarismo que tem na unidade desse número absurdamente grande? Olhando a regularidade das potências, você diz que isso aqui é 5. A questão é que, de certo modo, todas as potências no algarismo da unidade, ela tem uma regularidade, ela tem digamos aí, um efeito cíclico, né? Existe um período, no caso aqui, desse período aqui, como você tem repetição igual, vou dizer assim, um período, né? Que período seria esse? Período 1, né? Dependendo do que você está pensando. Mas, de modo geral, você tem uma coisa cíclica nas potências. Por exemplo, 2 elevado a 40. 2 elevado a 40, eu vou ter que analisar as outras potências menores. Vou pensar assim, 2 elevado a 1. 2 elevado a 1, 2. 2 ao quadrado, 4. 2 ao cubo, 8. 2 a quarto, 16. Se você começar a olhar aqui, você está pensando assim, não, peraí, isso aí não está legal, não vai ter uma lógica. Mas uma lógica tem, já aparece. Todo o algarismo da unidade é par. Né? Então, as potências de base 2, a gente pode concluir que sempre serão números pares, e é verdade. E aí, quando você vai de 2 à quinta, olha o que acontece 2 à quinta. 2 à quinta dá 32. Ou seja,
voltou o ciclo a se repetir. Porque quando você tem 2 à sexta, você tem 64. Note que o algarismo da unidade, ó, 2, 4, 8, 6, 2, 4. O que a gente espera que termine aqui no 2 à sétima? 2 à sétima a gente espera que termine com 8, e realmente é. 2 à oitava, a gente espera que termine com quanto? Com 6. Se você olhar... Se você olhar 2 oitavos, tem 256. Beleza? Então você tem uma sequência aí, 2, 4, 8, 6. 2, 4, 8, 6. Um período 4, né? De cada 4 elementos volta de novo. A pergunta é 2 elevado a 40. E aí vem a pergunta, 2 elevado a 40. Como é que eu vou definir quem é o final de 2 elevado a 40? Né? Um jeito bem legal de pensar é o seguinte, como o período é 4, eu vou dividir 40 por 4. O período é 4, né? Tem uma sequência que repete a cada 4 elementos. Eu vou dividir por 4. 40 por 4 dá 10. Né? Sobra nada. 40 por 4 dá 10. Aí quem que é os divisores, né, os múltiplos de 4 nessa sequência que eu coloquei aqui? Os múltiplos de 4 são o próprio 4 e o próprio 8. Repara que 40 também é múltiplo de 4. Né? O 4 e o 8 são múltiplos de 4, o 40 também. Logo, 2 elevado a 40, embora eu não saiba que número é esse, eu suponho, na verdade mais do que suponho, eu afirmo que ele termina em 6. Ok? Isso devido à regularidade das... Esse aqui, no caso, é o algarismo da unidade. Algarismo da unidade. Ok? Isso pode ser feito com vários tipos de potência. Potências menores são regularidades menores. Às vezes, né? Depende da situação. Muito bem. No próximo vídeo eu vou tentar resolver alguns exercícios aqui. Os exercícios que eu deixei, que eu anotei. São 10 exercícios, vou fazer 2 por vídeo. E por enquanto paramos aqui. Um abraço a todos. Até mais, até a próxima. Tchau.